para com o homem. O que parece mais enigmático, ou por que não dizer trágico, nesse capítulo 3 de Gênesis, é o versículo de número 23. Por quê? Porque vai dizer que após o homem ter pecado contra Deus, o homem ter desobedecido a ordem de Deus, Deus o lança fora do jardim do Éden. Não foi isso que nós lemos? E Deus o lançou fora do jardim do Éden. Aquilo que Deus fez para o homem, aquilo que Deus preparou para o homem, por causa da sua desobediência, Deus vai lançar fora do Éden. Aquilo que, paraíso, aquela maravilha, que Deus fez tudo para o homem viver bem, agora ele vai perder. Por quê? Por causa da sua desobediência. A princípio, Deus lançar o homem fora do Éden parece algo ruim, mas na verdade foi um ato de amor. Deus ter lançado Adão e Eva fora do jardim, após eles ter pecados, significa dizer que Deus colocaria em pauta o seu plano de salvação. Então não é porque Deus lançou o homem fora que Deus estava abrindo mão do homem, pelo contrário. Deus lançar o homem fora do jardim do Éden, Deus estava dizendo, no tempo oportuno, eu vou trazer você de volta. O homem agora segue o seu caminho fora do Éden, totalmente diferente do plano original, porque Deus não fez o homem para pecar, mas o homem usou o seu livre-arbítrio de forma errada e peca contra Deus. Mas será alcançado em um futuro, será alcançado por Deus muitos anos adiante, milênios, através de um resgate, através de um preço. E o que é esse resgate? É a redenção. Deus ter lançado o homem fora do Éden, Deus já tinha um plano para atrair os nossos pais de volta. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus não tivesse lançado Adão e Eva fora do Éden, toda a raça humana estaria perdida. Quando Deus lança eles fora do Éden, jardim, paraíso, aquele habitat lindo, maravilhoso, Deus estava dizendo, eu vou trazer, vou te redimir. E aí que entra em nossa série a palavra redenção. E a palavra redenção nós podemos vê-la, o seu significado, em dois aspectos. O aspecto etimológico e o aspecto teológico. No etimológico, a palavra redenção significa ato ou efeito de redimir, ato de resgatar, ato de libertar de qualquer forma da escravidão ou opressão, libertação, resgate. O significado teológico, segundo o dicionário, é um livramento proporcionado por Deus, por Cristo, ao oferecer-se para morrer em nosso lugar. Com a sua morte vicária, livrou-nos das consequências eternas do pecado original. A palavra redenção, direcionada, relacionada a Cristo, nos leva à sua obra expiatória na cruz. Observe, conforme o dicionário, a palavra redenção é resgate, é comprar por um preço.
E no sentido teológico, refere-se a Cristo pagando um preço, dando a sua própria vida em benefício da humanidade. Foi isso que aconteceu no Calvário. Quando nós olhamos no Calvário, na cruz, nós estamos vendo o Filho de Deus dando a si mesmo por amor a todos os homens. Pode glorificar a Deus por isso. Não existe mensagem maior que a mensagem do toda a nossa fé, todas as nossas convicções, resume-se na cruz. Pregar, ensinar e não falar da cruz é um evangelho completo. Todas as nossas pregações, todos os nossos louvores, todos os nossos ensinamentos devem ser 100% cristocêntricos. Felizmente, abro um parênteses aqui para dizer que Cristo está sendo banido dos nossos púlpitos. Se prega sobre tudo, menos a cruz. Prega sobre tudo, menos os efeitos daquele ato maravilhoso. Nós temos que olhar para a cruz e dizer: ali está um homem inocente que morreu voluntariamente para me salvar. A redenção parte de Deus através de Cristo para nos alcançar. Guarde isso. A redenção é uma iniciativa de Deus por Cristo, cruz, para nos alcançar. Isso significa dizer que se Deus não tivesse a iniciativa de resgatar o homem, nós estaríamos. Deus, na sua grandeza, Deus, na imensidão do seu amor, que não tem como nós definir, nos alcançou. A redenção é Cristo se doando para nós sermos livres. A redenção é Cristo levando os nossos pecados para que nós pudéssemos ser livres através da sua vida. A redenção nos dá alguns efeitos. E quais são a efetividade da redenção? A redenção não é um resultado de um erro de percurso, mas já havia sido executado desde a fundação do mundo. Alguém pergunta assim: pastor, por que Adão e Eva pecaram? Deus não sabia? Sabia. Deus sabia tanto que antes deles pecar, Deus já fez um plano. E por que Deus não proibiu? Porque Deus, apesar de ser soberano, ele não é ditador. Deus deu liberdade para o homem. O relacionamento do homem com Deus tem que ser voluntário. Não é sob imposição. O homem tinha que se relacionar com Deus voluntariamente. E esse voluntariamente está aquilo que nós vimos na quinta-feira passada. Está o livre-arbítrio do homem. Então Deus não poderia intervir no homem se Deus deu a liberdade para o homem. O homem tinha que escolher por Deus livremente. Hoje, apesar de nós não termos livre-arbítrio para Deus, como nós falamos na quinta-feira passada, mesmo assim, você tem que servir a Deus por prazer. Você não pode condicionar sua fé, você não pode condicionar Deus a nada. Eu te sirvo pela cruz, eu te sirvo pelo teu amor. Eu te sirvo porque me encontraste. Eu te sirvo porque eu estava perdido, mas o Senhor me achou.
condicionamos servir a Deus por alguma coisa, normalmente, irmão, nós não desenvolvemos na fé. Porque fica mecânico. Porque fica aquilo, se Deus me der, eu vou lá na igreja. Se Deus não me der, eu não piso na igreja. Fica uma barganha. Você tem que servir a Deus, independente de todas as coisas. Tem pessoas que é muito mais fiel do que eu e você, e vive em cima de uma cama, mas não larga Deus. Tem pessoas que é muito mais crente do que eu e você, e eles vivem em uma situação delicada, mas eles sabem que Jesus é tudo para eles. Deus não vai te obrigar, Deus vai se relacionar com você. Tudo que é a partir da força, da imposição, você tem que fazer, você é obrigado a fazer, perde o sentido, perde a beleza. Agora, quando é espontâneo, você ora mais, você lê a Bíblia mais, você quer conhecer Deus, não simplesmente por ouvir falar, mas de perto. Quando você vai ajoelhar, você ajoelha com prazer. Não é aquela oração mecânica, Senhor, estou aqui, boa noite, estou indo para a cama, fui. Você se relaciona com Deus de uma maneira diferente. Então, a redenção, o plano da salvação, Deus ir buscar o homem, não foi um erro de percurso. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Significa que Deus, na sua onisciência,